Rapaziada, vamos admitir aqui, um jogo de futebol, ele é, principalmente no Brasil, tá? Um jogo chato, um jogo burocrático, um jogo onde se pensa muito mais em não errar do que em acertar. E eu acho que isso faz com que o jogo, em muitos momentos, seja previsível. Previsível como o time vai atacar, previsível como o adversário vai defender, previsível como os times vão se comportar. E eu acho que isso acaba gerando um looping que dentro da previsibilidade, uns naturalmente vão ganhar de outros, mas é muito importante quando a gente vê alguém saindo da caixinha, né? E essa brincadeira que eu faço do multiverso do Leozinho. O Leozinho é um cara que ele chega com uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade do Leozinho no Atlético era de se provar um jogador de futebol. E eu acho que essa fase o Leozinho passou com louvor, assim. Tá voltando até algumas imagens do Falcão quando ele jogou pelo São Paulo, pelo Palmeiras, enfim. E é discrepante, por exemplo, a passagem do Falcão no futebol e a passagem do Leozinho no futebol, a passagem do Leozinho muito superior, mas muito superior mesmo, assim. Então, no final das contas, já é uma grande vitória pra ele. Mas o Leozinho, pra mim, ele é esse cara. Ele, primeiro de tudo, se mostra um meia. E eu acho que é importante o Leozinho se reconhecer como esse jogador que atua por dentro. O gol no final de semana que acabou sendo anulado é mais uma vez uma jogada de um meia que pisa na área, não de um ponta que vai estar aberto gerando amplitude. E sempre associando. Eu acho que o primeiro tempo do Atlético foi muito melhor contra o Operário, porque você tinha o Leozinho dando time pro jogo, se aproximando do Zapelli, se aproximando, gerando conexões. Então, esse tipo de comportamento do Leozinho, acho que faz o Atlético ser um time mais protagonista, faz o Atlético se sentir mais confortável com a bola, nessa capacidade de toque, de virada de jogo, de conexão, de calma que o Leozinho em muitos momentos traz pro jogo, ao mesmo tempo que ele traz uma questão um pouco caótica. Teve um lance que dois jogadores do Operário saíram correndo atrás dele para tentando roubar a bola. E o Leozinho passou por uma, a torcida vibrou. O Leozinho passou por outra, a torcida vibrou também. Foi muito legal. Mas eu queria destacar a capacidade do Leozinho de fazer com que o jogo ele não seja chato, burocrático. O Leozinho ele é um jogador que ele vai além. E ele vai além constantemente. Nos últimos 3 jogos, isso fica muito claro. Contra o Novo Horizonte. Novo Horizontino não, contra o Vila Nova, no gol do Renan Peixoto, um passe de letra absurdo para o gol do Benavides, do Renan Peixoto acontecer a partir do cruzamento do Benavides. Um lance que você quebra esse sistema. O marcador ele não tá acostumado com um movimento ousado como o Leozinho fez. O marcador tá acostumado com um movimento burocrático. E isso quebra a defesa. Num movimento, o Leozinho ele faz toda a defesa se perguntar o que aconteceu. Então, um lance completamente acima da média, fora da casinha. Aí a gente vai para outro cenário, que é o Leozinho contra o Atlético. Um golaço de falta. Um golaço absurdo de falta, inclusive. E não é fácil pra gente começar a normalizar gol de falta, não, tá? E contra o último jogo contra o Operário, estaria fazendo um gol de voleio. Então você ter o Leozinho em campo é uma grande expectativa do que pode acontecer diferente num cenário burocrático. Sabe? A gente falou outro dia da lei de Julimar, né? Cara, o Julimar, eu acho ele mais eficiente que o Leozinho. Eu acho o Mendonça talvez mais eficiente que o Leozinho, o Luiz Fernando. São jogadores que têm uma bagagem de futebol maior. Mas esse estalo, esse movimento, esse ir além que o Leozinho ele proporciona, cara, acho que você tem o Zapelli, muito talentoso, mas esses momentos de gênio assim é só o Leozinho no Atlético. É muito bom você ter um jogador nesse sentido em vários aspectos, né? Porque a gente sabe que o Atlético é o time a ser batido na Série B. A gente sabe que o Atlético é o time com mais responsabilidade na competição e isso faz com que o Atlético, na maioria das vezes, enfrente blocos baixos. Então você ter um Leozinho é muito importante no sentido de você conseguir furar defesas. É muito importante no sentido de você conseguir quebrar sistemas.
Ah, mas estão bem posicionadinhos aqui contra mim. Tudo bem. A gente tem um jogador que vai fazer o seu posicionamento ser ineficaz. E outra, cara, times como o Atlético, times como o Atlético, de forma geral, eles precisam estar sempre um passo à frente do contexto dos adversários, né? Se a gente for parar pra pensar, cara, o Leozinho, eu acho que ele bota o Atlético um passo à frente. Da mesma maneira que ele fica um passo à frente do marcador, o Leozinho se coloca um passo à frente do restante dos times. Porque você tem um jogador com essa velocidade de pensamento, e o Leozinho traz isso do futsal, é muito claro. Cara, o jogo, ele tem um relógio diferente. O Atlético, quando o Leozinho participa de forma efetiva, tem um relógio diferente do jogo. Então por isso que a gente brinca. O multiverso do Leozinho dá pra dizer que tem seu próprio tempo. O multiverso do Leozinho dá pra dizer que tem seu próprio. Cara, esqueci como se fala. Tipo, uma hora específica, enfim, foda-se. Então, pra mim, assim, eu ainda continuaria apostando no Dudu de titular. É bom dar um banquinho nessa questão de renovar e tudo mais. Mas é muito bom viver o Leozismo, né? É muito bom. Espero que o Atlético renove com esse cara o mais rápido possível. Volto a dizer, pra mim já se provou um jogador de Série A. Não tenho muitas dúvidas que o Leozinho poderia contar ao natural de uma Série A. E estimular os nossos jogadores a estar pensando sempre um segundo à frente, sabe? Leozinho, Zapelli, em alguns momentos o Dudu, em alguns momentos o Esquivel. É isso que faz um time jogar bem, sabe? Pra mim tá muito claro o que separa de um time que joga bem de um time que não joga bem. A velocidade que as coisas são executadas. Inclusive, esse é o conceito de intensidade, tá? Vocês que não sabem, esse é o conceito de intensidade na parte mais, assim, conceitual do jogo, assim, mais acadêmica do jogo, né? É a velocidade que você tem para execução dos fatos. Então eu tô querendo sempre ver mais o Leozinho. Porque a expectativa fica de algo diferente, né? Algo muito próximo do Zapelli, assim. A expectativa em relação ao Zapelli sempre fica. O que ele vai aprontar dessa vez? O que ele vai poder proporcionar pra gente dessa vez? Qual vai ser o lance mágico? E o Leozinho, ele entrou nessa. Cara, eu vou falar pra vocês. Nessa curta lista de jogadores que eu vi podendo oferecer magia no Atlético. Acho que o Terãs oferecia momentos de magia legal. Acho que o Zapelli oferece momentos de magia acima da média, assim. Acho que o Leozinho oferece. Mas não são muitos, não, tá? Não são muitos, não. E eu vou te falar, ainda tem o Isaac. Eu não desisti do Isaac, tá? Tamo junto, é nóis, rapaziada.